Bom dia, hoje o 23º dia do nosso propósito, 40 dias de fé e milagres. Hoje é o início de uma semana e sempre o início de uma semana existem tantas coisas na nossa mente. Muitas pessoas acordam pela manhã, numa segunda-feira, preocupado como será a semana, se vai conseguir pagar as contas, se vai vender, se vai comprar, se vai conseguir resolver, se vai ter vitória, ansioso, preocupado, se vai perder, se o problema vai piorar. Na verdade, a nossa mente ela fica muito cheia. E o capítulo de hoje fala sobre ter uma mente forte. O que é uma mente forte? É uma mente que não é duvidosa, é uma mente que não é argumentadora, é uma mente que não é crítica, não é uma mente murmuradora. As pessoas que possuem esse tipo de mente têm uma mente fraca. A mente forte, ela é aquela que usa a fé, independente das situações ou das circunstâncias, ela continua crendo que Deus já deu vitória, que o que ela está vivendo é passageiro e real são as promessas de Deus. Por isso, ela continua lutando, acreditando, encarando a semana, porque sabe que será muito mais do que vencedora. Então tenha uma mente forte, elimine da sua mente o pessimismo, o agouro, a crítica, o medo, a ansiedade e use a sua fé para crer que a sua vitória já chegou. Deus te abençoe. 23º dia, uma mente forte. Conheça o caráter de Deus, e você não vacilará na fé. Versículo do dia. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus nos alerta que teremos aflições. Não há como escapar. Talvez você tenha ouvido falar que quem serve a Deus está isento de problemas e aflições, mas a verdade é que eu, você, todos os que estão no mundo viveremos aflições. Todo mundo passa por aflição. A diferença é que uns são mais atingidos na mente do que outros. Este é o grande problema da aflição, o dano que ela causa na mente, e é por isso que precisamos protegê-la, para não nos tornarmos vulneráveis no dia da aflição. O que realmente importa são as atitudes que tomamos no momento em que a aflição tenta atingir nossa mente. Alguns decidem orar e jejuar muito mais, mergulham na palavra de Deus, nas suas promessas, enchem-se de fé. Isso faz com que atravessem tudo sem arranhões. Outros têm uma mente vulnerável e se afundam no problema. Uns saem mais fortes, outros destruídos. Todas as pessoas querem conquistar coisas grandes, mas poucas conseguem esse fato. E por quê? No meio de uma conquista sempre existirá um caminho com problemas, lutas e aflições, mas tudo depende da postura como os encaramos. Para conquistar coisas grandes é preciso enfrentar problemas, dificuldades e aflições igualmente grandes. Assim foi com Josué. Quantas aflições ele sofreu! Que caminho duro ele precisou percorrer até experimentar a concretização de sua promessa. Porém, ele tinha uma mente forte e não vacilou, porque conhecia o caráter de Deus, que jamais mentiu. O grande problema das pessoas que não alcançam seus projetos é porque não conhecem a essência do caráter de Deus, que é incorruptível, fiel e sempre justo. Com Abraão também foi assim. Para ele, Deus tinha pensamentos muito grandes, mas haviam desafios proporcionais ao tamanho da sua conquista. Sempre teremos desafios proporcionais ao tamanho daquilo que queremos conquistar. Mas a sua mente está preparada para isso? Talvez não. Mas pelo fato de estar dando continuidade neste devocional de 40 dias, você já se mostra interessado em aprender como fortalecê-la. E esse é um grande passo. Precisamos reconhecer que Deus nunca nos pedirá algo que já não tenhamos para entregar. Mas como é fácil a nossa mente se embaralhar durante o caminho da conquista. E é por isso que conhecer o caráter do Deus que lhe fez a promessa é fundamental. E Abraão entendia muito bem disso. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu, o moço, iremos até ali, e havendo adorado,
tornaremos avós. Gênesis 22, 5. Abraão estava prestes a sacrificar seu único filho, Isaque, e essas foram suas palavras: depois de adorarmos a Deus, voltaremos. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Hebreus 11, 17, 18. Nem que tivesse que ressuscitar Isaque, Deus cumpriria a promessa feita a Abraão. Esse é o caráter de Deus. Glórias a Ele por isso. Você não pode ter uma mente doente, mas precisa crer que Deus é poderoso e cumprirá tudo o que lhe prometeu. Mas, para termos uma mente forte, precisamos conhecer o caráter de Deus. E o contrário de uma mente forte é a passiva, que não reage às informações recebidas. Um exemplo é você participar desses dias de fé e milagres e não ter nenhuma mudança. Quando lemos e ouvimos algo que deveria produzir mudança, e isso não acontece, é porque a recebemos como uma mentalidade passiva. Alguns ainda pensam: se é preciso enfrentar um problema para me tornar grande, prefiro continuar pequeno. Mas nisso também não há nenhum problema. Você viverá uma vida simples, multiplicará segundo a sua capacidade e Jesus voltará para você. Mas os que querem conquistar coisas grandes não podem ter uma mente passiva. É preciso ler, ouvir e colocar em prática o que está aprendendo. Reaja. Todo aquele, pois, que escuta essas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24 ao 27. Pare de deixar a sua mente vagando, domine-a, e serão grandes as vitórias e conquistas.